Ok. E aí, eu torrei a cabeça de você semana passada com aquela história de filho dos homens, filho de Deus, anjo, Deus que se arrepende. Espero que não, a intenção não é essa, a intenção não é trazer confusão. É esclarecer algumas coisas, alguns textos um pouquinho mais difíceis, esclarecer os textos um pouco falados, algumas coisas que geram um pouco de dúvida mesmo, até por causa da época, até por causa do relato que é pequeno. Por exemplo, esse texto. Obrigado, Paulo. Deus abençoe e guie. Até porque o texto que a gente tratou ontem, tratou semana passada, ele é um texto que não diz muita coisa, né? Então a gente tem que ficar buscando muita referência, se dedicar e principalmente o farol do Espírito Santo. Sem ele nada adianta, tá bom? Boa noite, irmã Vera. Bom, acho que a gente já pode começar. A gente já atrasou mesmo, né? Opa, voltou. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo azul, pastor Vanderlei. Tudo pastor Lélio. Se Deus quiser, vamos tentar. E foi bom que a sua pregação ela serviu até de link para o que a gente vai falar hoje, dessa questão do texto que você usou, de Noé não conhecer chuva, porque a gente acaba olhando aquela época, o mundo pré-diluviano, com os nossos olhos, e o que não é correto para a gente entender tudo que aconteceu lá. Noé realmente não conhecia a chuva, porque a gente vai ver hoje no estudo, porque era uma geografia totalmente diferente, o clima, tudo era diferente do que a gente conhece hoje. Boa noite, irmão Wagner. Tudo bom, Wagner? Bom, então é isso. Vamos começar. Hoje a gente vai começar fazendo a leitura de Gênesis 6, do 9 ao 22. Depois a gente vai orar e vai começar a trabalhar nesse texto, tá? Vamos começar essa leitura. O texto eu já tinha colocado, né, na descrição. Então vamos lá. Yasmin, tudo bom? Então vamos lá. A versão que eu escolhi para hoje vai ser a NVI, porque principalmente na parte de medidas, ela já vem dizendo a medida para o nosso sistema métrico, ela não trabalha com côvado. Então, para o nosso estudo vai ser interessante isso para a gente ter uma noção da dimensão da arca, tá? Mas nada que comprometa. Então vamos lá, vamos começar a leitura da palavra de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo do andar superior. Entre o teto e o corpo da arca, irmãos. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você.
de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos... É isso aí. É a direção do Espírito Santo mesmo. Eu tenho achado isso bem importante. Sinal que a gente está se esforçando e está indo pelo caminho certo. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento de leitura, obrigado por esse momento de estudo. Peço que o Senhor abençoe tudo aqui que vai ser usado, que não tenha uma queda na conexão, que a internet flua bem, que os meus irmãos também em suas casas possam ver sem interrupções, que o texto possa ser compreensível, que o Espírito Santo ilumine e direcione esse estudo, Deus, e que aonde eu falhar, o Senhor venha e preencha essa lacuna. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Vamos começar um pouquinho antes. Não precisem vocês irem. Se vocês estiverem com a Bíblia, tudo bem. Mas vamos fazer uma contextualização da situação local. Voltando um pouquinho, mas não muito, não vou fazer um resumo da aula passada, só vou falar da importância da gente estudar o dilúvio e da gente tê-lo como algo que aconteceu, da gente ter essa compreensão. Se a gente não tiver a compreensão de que o dilúvio é real, a gente vai falar que Deus mentiu. Por quê? Porque o dilúvio ele tem várias referências bíblicas depois de Gênesis. Eu vou citar elas aqui. Nós vemos o dilúvio sendo citado em Jó 22:16, Isaías 54:9, Mateus 24:38, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:5. E desses aí nós temos Deus falando diretamente, não que ele não fale na Escritura, mas falando diretamente em Isaías, através do profeta, e Deus Jesus falando em Mateus 24:38. Então, se o dilúvio for uma lenda, Deus é mentiroso, e a gente sabe que Deus não mente. Então, pula fora. Só que a questão é que muitas vezes o dilúvio, até por causa da sua dificuldade, da sua complexidade, e por causa de uma visão errada da gente não se transportar à época, ele é entendido apenas pela fé. Então, quando alguém que não entenda, ou um irmão que tenha dificuldade com esse texto, vem perguntar, a gente normalmente ouve a resposta: você tem que entender isso pela fé. E sim, e Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, ele fala que a gente tem que estar pronto para responder com razão a nossa fé. O texto, estou fazendo uma paráfrase do texto, mas o que o texto quer dizer é que, no meio, o contexto dele geral, que a gente vai ser provado e tal, e que mesmo na dificuldade a gente tem que ter razão a apresentar para defender a nossa fé. E a razão é daqui. Então a gente tem que, é uma união, nós somos seres plenos, então não adianta, a fé é essencial para a salvação, mas esses textos onde há revelação, o que a gente precisa é se debruçar um pouco e estudar, a gente tem que fazer isso para a gente poder defender, entre aspas, a nossa fé, para a gente ter razão dela, e o dilúvio é uma parte dessa, porque ele é um texto que ele é acusado por muitos ateus, ou então pessoas que não o compreendem, de que ele é um texto copiado, porque você escuta esse relato em várias civilizações e várias histórias antigas. Porém, se você olhar isso da forma correta, isso corrobora com a nossa história, porque a gente vai ver, hoje não, mas nos próximos estudos, que todas as gerações, todos os povos derivaram da família de Noé, derivaram de Sem, Cã e Jafé. Então, é natural que eles conheçam a mesma história. Também hoje a gente não vai ver isso. Hoje a gente vai focar mais na arca e nas dificuldades da sua construção e na questão dos animais que entraram nela. A gente vai ver, a gente vai fazer um estudo da cronologia e nós vamos ver que, por exemplo, Abraão, quando nasceu, Noé era vivo. Então a transmissão oral foi muito viva.
Você tinha, por exemplo, Isaac, se eu não me engano, Isaac, se quisesse, ele poderia falar com Sem. Sem o semita, que é a origem do povo judeu. Então, nós vemos que ele foi um fato que teve testemunhas que viveram aquilo, sem conhecer o mundo antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, a gente vê que essas gerações elas vão se colando, entendeu? Então, realmente um fato, realmente aconteceu. O que nos prejudica hoje foi a corrente evolucionista que nasceu no final, no meado para o final do século XIX, e infelizmente algumas pessoas trouxeram mais da corrente liberal, trouxeram isso para a igreja e quiseram harmonizar o relato bíblico com a teoria evolucionista, que é uma hipótese, é uma teoria. Ela não tem uma comprovação, ela não tem uma lei. Todo relato ele tem que ser baseado em lei, na física e na ciência. Se ele não tiver lei, ele é apenas uma teoria, ele não tem como se comprovar, tá? Alguns vão me olhar meio torto agora porque você é socado na sua mente que o evolucionismo é a verdade absoluta. E não é. Inclusive, algumas coisas que eu vou falar aqui vai de encontro com coisas que a gente viu a vida toda na escola. Por exemplo, eu sou um defensor e eu entendo pelo relato bíblico de que eu sou um criacionista de terra jovem. O que é um criacionista de terra jovem? Pelo relato bíblico, não só o relato bíblico, não que eu precise, mas existe muita ciência séria, inclusive aqui no Brasil tem 2 nomes, que depois eu vou falar, que defendem muito isso e com argumentos totalmente plausíveis, de que a Terra tem em torno de 6.000 anos, e não milhões e milhões e milhões e milhões de anos. E existem provas muito sérias disso. Então, a minha crença é essa. A minha crença é, junto com o relato bíblico, dos 6 dias literais, de tudo que está aqui. Porque a Bíblia não mente e o seu relato ela encontra eco dos 6 dias, por exemplo, em outras partes da Bíblia. Então, o dilúvio ele vem responder e ele vem casar justamente com essa fase, com essa questão do criacionismo de terra jovem. Tá? Isso a gente pode desenvolver depois, mas só para ajudar os irmãos na visão que eu vou apresentar. O mundo pré-diluviano, um pequeno contexto. Uma das dificuldades da arca é quanto à sua construção. A gente imagina toda a dificuldade, a gente vê hoje a indústria naval, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns estaleiros prestando serviço e realmente é uma coisa de outro mundo. E aí você transporta isso para aquela época e você já tem aquela imagem que você vem da escola dos neandertais, que são pessoas subdesenvolvidas que não tinham muito intelecto e tal. Ok, mas vamos ver o que a Bíblia nos fala. Se a gente for lá em Gênesis 4, do 17 ao 23, ao 22 em específico, nós vemos que os seres humanos eles eram extremamente desenvolvidos, não a nossa época. Deixa eu falar melhor. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando um celular e um computador aqui para me auxiliar e tal. Mas eu não faço a mínima ideia como eu vou construir um celular. Embora eu tenha a noção, mas eu não sei como construir um celular. Aquela época, nós temos coisas extraordinárias. Olha só, nós temos no versículo 17, por exemplo, 4:17, nós falamos de cidade, nós falamos de urbanização, já era uma tecnologia. E você tem relatos históricos de cidades muito bem dimensionadas, de povos antigos. Nós temos também no versículo 20 que Jabal ele era o pai daqueles que moram em tendas, com uma construção, tenda já, um certo tipo de tecnologia, e criava rebanhos. Rebanhos aqui a gente também pode entender com a pecuária, embora essa época não comessem carne, mas você tinha a produção de roupas e outras coisas mais que você fazia com o animal. E você então já tinha rebanhos, você já tinha criação, você já tinha uma agricultura. Mais para frente, nós vemos no 21 que Jubal ele era o pai do que tocam harpa e flauta.
Tenta você na sua casa, terminando o estudo, pegar um arco de madeira e botar umas cordas lá para tentar sair um som, ou então um tubo de ferro ou bambu, seja lá o que for, e fazer os furos para fazer uma flauta. Eu não consigo. Se você conseguir, parabéns. Instrumentos musicais, a música, ela reflete muito a matemática e ela é uma sombra de uma tecnologia que já existe. Então, para ele chegar a se preocupar em fazer harpa e flauta, deduzo que muita coisa já tinha. Pelo menos tecnologia de corda e de conta para você fazer o furo já existia, no mínimo isso. E Tubal-Caim, ele fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Bronze, para começar, ele não é um metal puro, ele é uma liga, ele é uma mistura de dois metais. Se eu não me engano, agora me fugiu a mente, se eu não me engano é cobre e estanho, enfim, depois vocês vejam, mas ele é uma liga. O que é liga? Todo metal que não é puro. Por exemplo, o aço, ele é uma liga de ferro com outros materiais. Então liga é isso, é quando tem mistura. Então você, para fazer uma ferramenta de bronze, é extremamente complicado ainda hoje. Eu também já tive experiência, até por causa da minha profissão inicial, trabalhar com bronze. Então o bronze, se você não fizer a mistura certa, você não consegue fazer, por exemplo, uma ferramenta de corte. Você não consegue fazer uma ferramenta dura, porque o bronze ele tem uma característica que vem do cobre, dele ser um metal macio. Então você precisa fazer a liga no sentido certo. E o ferro, por sua vez, eu não estou com nenhuma aqui, eu tenho, mas esqueci de pegar, eu tinha que ter pego. Se você vê uma pedra de ferro, ela é uma pedra solta. Você, para chegar ao ferro usável, você tem que ter uma tecnologia de fornos. Você tem que ter fornos que cheguem ele a uma temperatura bem elevada, mais de 1000 graus, para você poder trabalhar com esse ferro. Já tinham essa tecnologia. Você então vê aqui, você vê ferro que você conseguiria fazer roldanas, isso já responde muito à questão da construção da arca. Você com ferro, você faz serrotes para serrar essa árvore para se fazer a arca. Então nós vemos aqui que a tecnologia, embora braçal, porque o que nós temos hoje é um negócio que eu costumo falar, que a gente enxerga muito a linha do tempo, muito limitada, muito até onde os nossos olhos enxergam. Nós já nascemos numa realidade, por exemplo, que nós temos motores elétricos que fazem serviço que antes era feito por homens ou animais. Mas motor elétrico, ele é uma coisa do século XX. É uma coisa moderna. Então, nem sempre existiram motores elétricos. A segunda revolução foi por causa da eletricidade. A primeira revolução industrial, máquina a vapor. Segunda, máquina elétrica. Mas voltando aqui, tecnologia braçal eles já tinham. Mas a tora era muito pesada. Com roldana você divide força. Então, meios de fazer, a gente vê aqui que já tinha, como eles fazerem. Longevidade. Isso, quase não sai, travou a língua. Vida longa. A gente vai ver ainda mais na próxima semana de que eles realmente não eram uma conta errada que faziam e tal. Eles viveram aquele tempo mesmo. E o mundo pré-diluviano nos ajuda muito nisso, porque no mundo pré-diluviano eles tinham muito mais oxigênio, tanto é que hoje ainda usa-se em determinadas situações um negócio chamado câmara hiperbárica, que é uma câmara onde você é saturado de oxigênio e com isso seus ferimentos, tanto internos quanto externos, cura-se mais rápido. Hoje a gente não tem essa capacidade pulmonar de administrar tanto tempo muito oxigênio, mas naquela época o corpo era diferente. Nós no nosso DNA já tem a programação de uma certa adaptação, não é mutação o termo correto, e sim adaptação. Todo ser vivente tem isso. Então, nós tínhamos, além disso, nós tínhamos um DNA mais puro, que era aí pessoal perto de Adão, perto da criação. E nós não, nós já temos um DNA já com muita mistura, com muito problemático. Naquela época, nem tanto. Então, vendo isso, nós vemos que nós tínhamos as condições para se fazer a arca, o que já torna o relato um pouco mais real, um pouco mais tátil. A gente já consegue enxergar com mais veracidade isso.
Então vamos aqui falar da arca. Nós já vimos a motivação da arca, é que a terra toda era corrompida. Eu vou só dar um detalhe aqui, até porque a gente já começou um pouco mais tarde, eu não vou me esticar muito. E até porque eu falei disso bastante semana passada. Mas muitas vezes a gente tem, por causa disso que eu acabei de falar, de enxergar o tempo de uma forma errada, enxergar só do nosso tempo, de ver que nossos dias são muito cruéis, a gente vive no pior dos tempos. Nós vivemos em tempos ruins, realmente, e vai piorar. Desculpem, mas vai piorar, é o que a Bíblia nos fala. Mas já houve tempo muito pior. Hoje você ainda tem um vislumbre de bondade. Naquela época não. Naquela época Deus viu toda a raça e só achou Noé. Só Noé, não a sua família. Só achou Noé. A família veio com Noé por causa da aliança que precisava para continuar a ter pessoas na terra. Então às vezes fala, Deus foi mal, porque Deus fez o dilúvio e matou todo mundo. Tinha crianças também crianças morreram no dilúvio. Mas, e que ele fez isso e tal? Não, Deus não foi mal, pelo contrário, ele foi misericordioso, porque ele ainda deu entre 100 e 120 anos, Pedro nos fala 120 anos, de Noé pregando, ainda deu esse prazo. Nesse prazo a arca foi feita, não tem como determinar o tempo que a arca foi feita. Uns falam em torno de 50 e poucos anos, outros 120 anos, enfim. Mas não passou de 120 anos a construção da arca, mas nesse tempo ele ainda fez com que Noé ainda existisse raça humana na terra. Então ele foi misericordioso e foi grato. Possível de se viver aquela época. Morticínio, todo tipo de crueldade. A gente vê um vislumbre disso na conversa de Abraão com Deus na questão de Sodoma e Gomorra. Quando ele vem falando que se tivesse tantos, aí Deus fala, pouparia. Mas se tivesse tantos, pouparia. Se tivesse tantos, pouparia. Até que chegou ao ponto de que só Ló, e aí a gente vê assim, uma sombra disso aqui. Os anjos foram lá, retiraram Ló e a sua família, e ali foi tudo destruído. Então a gente vê que Deus sempre usa de misericórdia com os seus. Mas vamos lá falar da arca. Como a gente já falou, já existia tecnologia possível para a sua construção. A arca, a gente vê que ela a gente vê o detalhe da construção. Como Deus foi detalhista, ele foi detalhista no material, a gente vai ver o porquê, na sua vedação, e a gente vai ver, e nas suas medidas. A arca, ela é um retângulozão, se a gente for botar nessas medidas. Porém, suas proporções, elas são extraordinárias. Elas são usadas até hoje para navios de grande carga, navios que tenham que levar grandes volumes de carga. Até hoje você usa essas proporções em medidas. Por quê? Porque são navios extremamente estáveis. A arca, eu já vi em alguns estudos que a arca, por exemplo, ela tem 3 eixos de rotação. Ela vira assim e ela vira para cá. Toda embarcação ela tem isso. Porém, as embarcações modernas elas têm uma tolerância em torno de 30 graus. A arca, existem estudos em que ela trabalhava bem a 60 graus e ela podia chegar a um máximo de 75 e voltar de forma estável. Então a gente vê que a engenharia de Deus ela é tremenda. Foi um negócio assim, coisa de outro mundo. Coisa dos céus. Então nós vemos a perfeição de Deus sendo espelhada nisso aqui. Vamos lá também quanto ao seu revestimento. Nós temos um probleminha. Não, antes do revestimento vamos falar da madeira. A madeira, em algumas traduções, traz o gopher, mas estudos nos apontam que a madeira era o cipreste, que é a madeira usada até hoje, que nós conhecemos a madeira abundante. E uma característica dessa madeira é que ela é uma madeira que em contato com a água, ela ganha força, ela não apodrece como as madeiras normais, isso é uma característica. Tanto é que as caixas d'água antigas, muitas delas eram usadas, era usada esse tipo de madeira. Então nós vemos que Deus usou
trabalhou na escolha do material, nas medidas, e agora nós vamos ver o seu revestimento. E aí a gente tem um pequeno problema de tradução. Muita tradução usa piche, outras usam betume. O problema dessa palavra é que quando a gente vai ver lá no original, ela não reflete bem a realidade. E quais são os problemas? Primeiro eu vou falar dos problemas de se usar piche ou betume, e depois eu vou falar o termo original, e aí tem o grande pulo do gato que me deixou mais impressionado nesse estudo, que até nos mínimos detalhes Deus cuida de nós. E vocês vão ver o porquê nessa palavrinha, nesse piche. Foi algo assim que mexeu comigo. Então vamos lá. A gente sabe que uma embarcação ela tem que ser selada e que a madeira, por mais lixada e cortada, com precisão eles tinham ferramental para isso, tinham tecnologia, ela ainda deixa vãos. Então ela foi toda selada. O betume, ele é um produto que ele tem os seguintes problemas. Ele é cancerígeno, ele traz doenças, ele é tóxico e ele tem um forte odor. Pode parecer que eu estou sendo redundante em falar tóxico e forte odor, mas existem substâncias que exalam gases que são tóxicos e que você não sente o odor. Então, se a arca toda fosse selada com betume, a gente teria um problema muito grande. Aliás, esse problema responde a seguinte questão: quanto tempo Noé e a sua família ficaram na arca? Não vou falar agora não. Eles não ficaram pouco tempo, não foram 40 dias. Já adianto. Então, você, por mais de 40 dias, ficar dentro de um espaço confinado, sentindo um cheiro forte de uma substância tóxica que causa mal-estar, essa longa exposição, e que ainda causa câncer, iria contra o propósito de Deus de continuação dos animais e da raça humana. Entendeu? Porque ele teve o cuidado, ele separou os animais que ele queria, a gente vai ver isso. Ele separou os tipos de animais, ele separou Noé, que vinha da linhagem de Sete, que era um homem justo, tal. Então, ele teve todo esse cuidado para pegar e jogar tudo isso fora com betume? Não. A palavra usada aqui, traduzida como piche ou betume, ela nos faz diferença para o copper. Se a pronúncia não for essa, me perdoe. E o copper, ele é uma palavra que aponta para uma planta. E todo mundo conhece essa planta. Sabe que planta é essa? É a rena. A rena que até hoje se faz tatuagem. Uma planta que a gente encontra muito lá no Oriente e nós temos até hoje. Então essa palavra copper, ela aponta para selar com esse tipo de material. Ela sela com resinas. E por que a rena? Isso aí tem outro estudo que embasa isso, mas na própria tradução, quando você vai pegar o dicionário, ela aponta para a rena. Existem estudos mais profundos, mas não vem o caso. Depois eu vou até colocar o link na descrição quando o vídeo for lá para o YouTube, do estudo dessa palavra específica. Mas continuando. Vejam o cuidado de Deus com os seus. A rena, ela tem algumas características que me chamaram muita atenção quando eu estava estudando. Ela tem, primeiramente, características que todo mundo conhece, da coloração escura. Inicialmente era indiferente para isso aqui que a gente está fazendo, mas é só para uma contextualização. Mas ela é uma planta que tem uso medicinal, vejam bem. Por quê? Porque ela tem uma propriedade muito grande antibacteriana. Então ela mata bactérias e micróbios. Nada melhor do que um material desse numa embarcação que vai ficar, não sabe-se lá quantos dias, que Noé não sabia quantos dias ia ficar, com um monte de animais dentro da arca. Então vejam, vão percebendo o cuidado. E os cuidados, cara, vão no mínimos detalhes. Além disso, além dela ter essa propriedade antibacteriana, ela ainda tem um aroma suave. Cara, é fantástico esse Deus que a gente serve e esse Deus que a gente estuda.
Então Deus ele pegou uma resina natural, na qual não ia ser tóxica e que devia ser mais fácil trabalhar do que o betume. Ele usou essa resina que tem uma propriedade de saúde, uma propriedade para diminuir as bactérias e micro-organismos, para diminuir a probabilidade de doença, e ainda por cima ela tem aroma suave, gente. Não bastasse isso tudo, não bastasse tirar o pessoal da terra, não matá-los afogados, ainda Deus se preocupou com um cheiro agradável. Cara, é coisa de outro mundo. E essa resina ela tem uma capacidade muito grande de impermeabilização. Então, o Deus perfeito, que deu as medidas perfeitas que até hoje os homens usam, que deu o material perfeito, que um detalhe que eu esqueci de falar é que com essa madeira e essas medidas não é possível, pelo menos até semana passada, não era possível se fazer um barco de madeira pura numa dimensão maior do que o apresentado aqui. Você até existem outros navios de madeira maior no finalzinho do século XIX, meados do século XIX, máquina a vapor e tal. Só que não eram exclusivamente de madeira, eram navios que tinham partes em ferro já, entendeu? Ferro ou cobre, existia muito isso. A quilha dele, a parte de baixo navegável, era de metal, eram com placas de metais para ajudar. Então, de madeira pura, o maior navio possível de ser construído que não quebre é a arca. Então, Deus escolheu tudo. Ele se preocupou até com o cheiro dentro da arca, minha gente. Então, depois disso, depois de a gente ver todos esses detalhes, vamos ver o propósito da arca. Muita gente fala da arca, porque ela tinha que navegar e tal. A arca não tinha propósito de navegar. O propósito da arca era flutuar. Simplesmente isso. Deus é que ia guiar ela. Seu propósito era flutuar e aguentar os 40 dias e 40 noites de fortes tempestades. Era isso que a arca tinha que fazer, manter a integridade de quem estava vivo, de quem estava lá dentro, tá? Então vamos falar da arca. Antes da gente falar de quem estava dentro dela, vamos falar do seu tamanho colossal, do seu volume. Outra objeção, outra implicação que as pessoas falam, que a arca é mito e tal, que não ia caber tanto animal lá dentro, que não ia caber tantas espécies lá dentro, porque nós temos aproximadamente 1.250.000 espécies. Ok, temos. Mas vamos, como eu sempre falo, fazer a correlação e olhar com os olhos da época. Vamos falar da arca ainda. Antes de a gente falar dos animais, vamos fechar a parte da arca porque é algo extraordinário mesmo. O seu volume, lembrem-se que a arca ela não era para navegar, então ela não tinha maquinário, não tinha leme, não tinha nada. Ela era o espaço vazio, espaço puro dentro dela. Então ela tinha um volume aproximado de 40.500 metros cúbicos. Arrasei, né? 40.500 metros cúbicos. Que raio é isso? Vou falar para vocês. Equivalente a um prédio de 67 andares, isso é a sua altura. Vocês sabem aqueles containers, acho que todo mundo já viu, caminhão que leva uma caixona de metal enorme? Pois é, aquilo é um container. E a gente tem os de 30 e de 40 metros, de 40 é o mais comprido. Pois é, desses de 40, que é o padrão para navio, cabem 360 dentro da arca. Dentro da arca cabem 360 containers, aquele. Ou então, se a gente for falar em transporte de animal, uma jaula padrão para animal, ela tem 12 metros quadrados e caberiam 3.400 jaulas dentro dela. Ou, se você quiser ainda transportar carro, cabem lá quase 4.000 Volkswagen Fox. Ainda fiz um merchan. Então, o que são 40.500 metros cúbicos? São quase 4.000 carros dentro. Então, veem que o negócio não é pequeno. Mas tá. E cabe cada espécie desses animais? Então, vamos começar. Vamos começar a fazer o filtro e a gente vê que a gente está chegando cada vez mais a uma conclusão que o relato é fidedigno.
Primeira coisa que a gente tem que ver, vamos agora lá no capítulo 7, que a primeira coisa são os tipos de animais. Lá em cima ele já fala que é todo animal que tenha fôlego de vida, no 6,17. Isso já diz bastante coisa pra gente. No 7 ele é um pouco mais específico. No 7 ele fala que serão 7 casais de cada espécie de animal puro. Eu estou lendo o versículo 2. E um casal de cada espécie de animal impuro. Lembra Levítico? Já existia isso aqui. Levítico ele só botou no papel, mas a tradição de animal puro e impuro já existia. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las de toda a terra. Primeira coisa, essa espécie que eu falei são de todos os animais, inclusive marinhos. Não fazia sentido você botar animal marinho dentro da arca. E nós temos muitos animais marinhos. Então vamos trabalhar com a nossa visão de agora de espécies. Então você já corta fora os animais marinhos. Animais que tenham fôlego de vidas, que respirem. Então você já tira fora os parasitas, carrapato, pulga e tal. Isso tudo está fora da arca, menos espécie. 7, mas ainda ficou animal pra caramba, né? Ficou. Mas vamos ver o que a gente tem de espécie hoje e o que tem de espécie naquele tempo. Espécie hoje é toda a variação do animal. E espécie naquela época é tipo básico. Quando a Bíblia fala em espécie, ela fala em tipo básico. Uma coisa que faltou eu falar na contextualização no mundo pré-diluviano, que o mundo pré-diluviano ele era um continente só. Não é como a gente tem hoje, os continentes separados. Ele era um continente que hoje em dia é chamado de Pangeia. A ideia da Pangeia ela é razoavelmente recente. Razoável não, ela é bem recente se você for ver no ponto de vista histórico. Ela, como algo plausível e científico, ela ficou fechada, se eu não me engano, em 68. Década de 60, para não cravar e errar. Mas se eu não me engano é 68. O nome do cientista agora não me vem à cabeça. Mas, então, a teoria da Pangeia, ele viu não só pelo desenho do mapa que os continentes se encaixam, mas sim de muitos espécimes iguais, em que a gente via a rocha litorânea dos continentes, em que elas se encaixavam, em que a coloração da Terra, em que tudo se encaixava. Então não é simples, não é só o desenho, que embora não seja simples, tem muito mais evidência que fala com que era realmente tudo um continente só. Sendo um continente só, nós tínhamos um clima só predominante. Não chovia naquela época, como o pastor Lélio falou muito bem na sua pregação. Noé não conhecia a chuva. Como que não conhecia a chuva? Lemos lá no início de Gênesis que à noite descia o orvalho. Nessa época, nós tínhamos um sistema perfeito de terra. A Terra ela foi projetada perfeitamente e lembram do gancho que eu deixei semana passada, de que quando Deus fez a Terra, Ele já fez com todos os elementos para o dilúvio. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então a Terra, julga-se, estuda-se, muitos falam que a atmosfera era diferente, que ela tinha uma densa camada de água, uma camada de água muito grossa que flutuava e que essa camada ela mudava a sua atmosfera, a gente saturado de oxigênio, a pressão atmosférica era diferente, se eu não me engano era menor, mas enfim, isso aí agora não é relevante, mas ela era diferente, era mais providencial à vida. E nós tínhamos o orvalho e essa camada grossa de água, ela filtrava muita radiação que hoje nós sofremos. Muita radiação ultravioleta, ela não entrava. Então vemos que as condições de vida eram totalmente diferentes. Assim como os animais. Lembram que eu falei alguns minutos atrás que o nosso DNA ele já vem com a programação de adaptação? Pois é, dos animais também. Então, como se você tem um clima mais ou menos igual, você não tem tanta necessidade de variação. Então, nós temos tipos base. Hoje você conta espécie
todo tipo de tigre. Cada tipo de tigre, tigre branco, tigre de bengala, tigre não sei o que, é uma espécie. Na Bíblia, quando nós vemos, felino é uma espécie, canino é uma espécie. Aves não são aves. É todo animal que voa. Quando a gente vai lá, a gente bota ave por questão de tradução. Mas nós vemos que esse número de espécies que nós estamos falando, que nós já descartamos os seres aquáticos, nós já descartamos os seres que não têm fôlego de vida, ficando apenas os animais. E ainda quando a gente joga para tipos base, nós diminuímos em muito. No final das contas, a gente tem espaço sobrando na arca. Então, a questão dos animais, nós resolvemos. A outra questão, como é que ia ser esses animais? Como é que ia caber uma girafa dentro? Nesse momento, se vocês ainda não se perguntaram, na frente vocês vão se perguntar quando encerrar. Como que existe fóssil de dinossauro? Se o Gleidson fala que em terra jovem, 6.000 anos aproximadamente, isso aí vale um estudo só para isso. Mas a gente vê sombras na Bíblia de que eles foram contemporâneos, sim. O termo, a palavra dinossauro é uma palavra recente. Mas nós vemos, por exemplo, o grande peixe que engoliu Jonas. Nós vemos lá em Jó, vamos dar uma olhada lá, vou dar uma olhada rápida, em Jó 41. Deixei até aqui marcado. A NVI ela foi muito feliz em não tentar inventar a roda, em tentar traduzir isso aqui. No capítulo 40 e no capítulo 41, por exemplo. No capítulo 40, versículo 15, Behemoth, o bicho aqui. E a revista atualizada, ela, desculpe para quem gosta, mas ela erra feio ao traduzir isso aqui como rinoceronte. Porque quando você vai olhar as características do bicho, não bate com rinoceronte. Ou com hipopótamo, perdão, com hipopótamo. Ela traduz como hipopótamo. E no 41, o 1 ele começa falando de Leviatã. Ainda vendo, não vou me aprofundar muito nessa questão do dinossauro e tal. Vou deixar apenas alguns ganchos. Se os irmãos quiserem, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado disso depois. Mas ele é plausível porque nós temos muitos relatos, além desse da Bíblia, desse que eu acabei de falar na Bíblia. Aves, quando fala aqui, não é ave como a gente conhece, sim todo animal que voa. A terra, para um pterodátilo, por exemplo, se não me engano que voa é pterodátilo, voar, ela precisava de uma atmosfera com muito mais oxigênio do que nós temos, e isso nós encontramos na época pré-diluviana, porque o ar ia fazer com que ia dar sustentação a ela. O ar que nós temos hoje, esse bicho não ia conseguir voar, e esse até alguns dizem, e é o provável, causa da sua extinção. Nós vemos textos de civilizações muito antigas, civilizações em torno de 4.000, 5.000 anos, que contam de histórias de animais, de grandes animais que semelhantes a isso. Nós vemos pinturas em cavernas de dinossauro com humanos, enfim. Então nós vemos que é plausível e possível. Então vamos lá, estou extrapolando. Como é que se coloca um Tiranossauro Rex dentro de uma arca? Como é que se coloca uma girafa, um hipopótamo e um elefante? Como é que a gente faz isso hoje? Ninguém transporta animal adulto. Todo mundo transporta animal filhote. Um animal filhote, ele tem mais ou menos o tamanho de uma ovelha. Talvez o animal do tamanho de um cavalo, mas um filhote, seja lá de qual espécie, seus primeiros meses, ele é do tamanho de uma ovelha. Então nós vimos que tem espaço de sobra dentro da arca, como a gente já falou, dá 3.400 jaulas. A gente viu que o tipo básico não precisa ser muito. O tipo básico, ele é o tipo em que tem todas as variações da raça. Por exemplo, o lobo, o ancestral do cachorro, do vira-lata que a gente tem hoje, igual tem aqui no meu quintal, é o lobo lá atrás. Então, no DNA dele já tem essa programação para determinadas combinações da outro animal. Então, isso é o tipo básico. Só porque eu acho que não ficou muito claro quando eu falei em tipo básico. Eu passei meio corrido.
Então nós vemos que cada vez mais, quando você vai estudando, você vai ver que é totalmente plausível isso aqui e totalmente factível. A gente já está se adiantando, então nós já resolvemos alguns problemas em relação à arca. Vamos resolver o último problema de hoje em relação à arca, que é a água do dilúvio. Muitas pessoas falam que o dilúvio aconteceu, mas o dilúvio aconteceu de forma local. Não tem como ser o dilúvio de forma local. Primeiro, porque ele mudou toda a atmosfera. E como que eu posso provar isso? Semana que vem. Ele mudou toda a atmosfera e nós vemos o relato bíblico que se o dilúvio fosse local, não haveria necessidade de o próprio Deus separar, porque a gente vê no versículo 7... No 7, no 15, fala que os animais, que casais de todas as criaturas que tinham fôlego, vieram a Noé. Noé, Deus mandou esses animais para lá, Deus selecionou os animais que iam. O problema, e comida para esse povo todo? E como é que vai domar? Ok, Gleides, tá, eu estou acreditando em você, tá tendo uma certa... Embora eu não acredite muito no que você está falando, porque tem evolução e tal, de dinossauro humano, é difícil conviver, mas vamos lá, vamos extrapolar, vamos falar que você está certo. E como é que esses animais todos iam ficar dentro da arca? A gente volta na água depois, tá? Faltou falar isso. Como é que esses animais iam ficar, iam comer dentro da água, dentro da arca, e iam um comer o outro, eram carnívoros. E como é que esses animais iam ficar quietos? Primeiro ponto, alimentação. A alimentação naquele tempo era predominantemente vegetal. A gente vai ver na próxima, que é lá no capítulo 9, onde Deus autoriza o homem a comer carne. Tá, e os animais? Pesquisas com próprios fósseis do Tiranossauro Rex, por exemplo, da arcária dentária, viram que a sua arcária dentária era frágil, ao contrário do que os filmes nos mostram. Então eles nos apontam para um animal de alimentação predominantemente herbívora, o que explica, na era pós-diluviana, a sua extinção também, a extinção dessa raça, a diminuição dessas raças. Porque a floresta, como eles conheciam, mudou muito. A vegetação ela foi praticamente destruída, ela foi toda destruída. Então aí sim houve a necessidade. E até por causa disso também que Deus, eu deduzo pela lógica, que Deus autorizou o homem a comer carne, porque leva um certo tempo para as coisas voltarem a crescer. Então a alimentação na arca ela era vegetal. Tá, resolveu o problema, Guts. Tá bom, você está me dando resposta. Mas e os animais? Nós vimos que a arca tinha 3 pavimentos, não é? O versículo 16 nos mostra isso. Ela tem 3 pavimentos. Mais da metade da arca ficava sob a água. Toda a embarcação, uma parte dela fica embaixo da água. A arca ela não tinha um sistema de aquecimento, então a temperatura nesses pisos inferiores ela ia ser muito parecida com a do oceano. A temperatura do oceano ela vai, dias de hoje, entre 10 e 17, dependendo do oceano que você está. Vamos falar 17 graus. 17 graus é uma temperatura na qual os animais eles vão para um estado parecido com a hibernação. Então, nós podemos deduzir que a maior parte da viagem os animais dormiram. Então, nós resolvemos ao mesmo tempo a questão da comida. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que quando a água foi embora, a vegetação tinha sido destruída. Então, ia ter que ter comida ainda para esses bichos por um tempo. E para Noé e sua família. Então, animal dormindo, animal não come. Animal dormindo, animal manso.
Perceberam como a questão ela toda se encaixa e existe legitimidade no texto e tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê? Então, resolvemos o problema dos animais. Acho que agora resolvemos todos os problemas dos animais, da questão. Os animais foram escolhidos por Deus. E para encerrar de hoje, nós vamos falar da água. Ok. Falei esse tempo todo, quase uma hora aqui tagarelando no ouvido de vocês, falando um monte de coisa que vocês nunca ouviram na escola. Mas e a água? Da onde veio essa água toda? Existe, é impossível chover isso tudo, então o dilúvio tem que ser local. Não, a gente já viu que o dilúvio ele foi uma catástrofe que abalou todo o planeta. Nós vimos que, biblicamente até, se o dilúvio fosse local, não haveria necessidade de ter animais na água, na arca. Eita, arca, água. Aí você fala, mas e a chuva? O animal corre, quando vê perigo o animal foge, o animal pelo instinto ele foge. Então, nós vemos isso. Lembre-se que o continente era um só. E aí vem a outra pergunta que vai ser respondida agora. Como que o continente era um só e hoje ele é dessa forma? O dilúvio também explica isso. 7:11, capítulo 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, como Deus é detalhista. Um detalhe, quando Deus assim é detalhista, qualquer pessoa que é detalhista assim, ela quer ser colocada à prova, tá? Ninguém dá muito detalhe para ser refutado. A pessoa dá detalhe quando tem certeza daquilo. Continuando, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Não veio água só de cima. Da onde veio toda essa água? Existem umas teses, e aí são um pouco mais complicadas e complexas de defender, mas, por exemplo, de que houve nesse grande terremoto que foi o dilúvio, isso é possível, uma mudança na inclinação do eixo da Terra. Isso, quem defende muito essa tese é o Marcos Eberly, um dos que eu falei. O outro é Adalto Lourenço. Esses dois caras são shows. Se vocês puderem ver publicações dele, vídeos, vocês vão aprender muito mais do que eu aqui. Eu estou tentando fazer um resumo do resumo do resumo. Esses caras são fera. Então, Marcos Eberly, ele defende a tese de que essa densa camada de água, nessa mudança de eixo da Terra, ela caiu, a atmosfera mudou e aí ela caiu. Só que mesmo assim ela não encheria toda. Vocês lembram que quando Deus fez a Terra, e por isso que eu bati desde a semana passada nessa tecla, que ele deixou todos os ambientes, então ele deixou essa água lá em cima e ele separou a terra seca, não a ás. Ele separou a terra seca da água e sobre essa terra tinha água. Então, quando houve esse terremoto, a terra começou a se abrir e dentro da terra, e muito lá embaixo, até hoje escavações nos mostram isso, existe muita água. E essa água está sob forte pressão e temperatura. Então, quando se abriu essa terra, essa fenda, essas águas jorraram. Então, essas águas jorravam, elas iam a alturas muito grandes e voltavam. Então, você tinha essa chuva dessa densa camada que eu falei que protegia a terra caindo, e você tem essa água das profundezas. E o dilúvio também explica por quê? Porque o que aconteceu com a terra foi uma catástrofe rápida, foi algo abrupto. Essa divisão do continente não foi algo devagar, foi algo que aconteceu num estalar. Então o dilúvio ele explica isso. Assim como ele explica também nós encontrarmos espécie base de canguru fora da Austrália. Ele se desenvolveu depois, o DNA dele tinha programação para ele se adaptar à temperatura da Austrália, mas nós temos espécie base em outros lugares. Nós temos muita correlação de animais, principalmente nas regiões litorâneas. E aí, veio essa água toda, muita água veio de baixo, muita água caindo.
E aí você fala assim, tá, legal, tá bom, muita água, mas nós temos montanhas com quilômetros de altura. Mas nós tínhamos aquela época? Nós temos sempre que olhar com o óculos da época. Nós temos nessa época um continente quase todo plano, poucas montanhas, montanhas baixas, não tão altas como hoje. As montanhas que nós temos hoje, elas, pela coloração, quando você corta a coloração e formação, elas indicam uma mudança abrupta, elas indicam uma colisão de placas, elas indicam justamente isso. É como se você tivesse mais ou menos isso e de repente acontecesse isso. Isso aí se explica pela movimentação das camadas tectônicas, e isso aí sim está de acordo com o que a gente estuda hoje. Então, o dilúvio explica as grandes cordilheiras, as grandes montanhas, ele explica o formato que nós temos dos continentes, ele explica o porquê que nós temos espécies em lugares tão separados, animais tão parecidos. O dilúvio ele explica tudo isso, todas essas lacunas que o pessoal encontra, a dificuldade que o pessoal encontra na evolução e na própria geografia do planeta, o dilúvio explica. O modelo do dilúvio explica. Só para fechar aqui, e aí a gente deixa para a semana que vem. Só mais uma coisa. Houve uma ruptura abrupta. Toda essa água, ela começou, depois que se caiu e novos continentes foram se formando, abriram-se valas imensas e muito dessa água voltou, e o que não voltou hoje são os nossos oceanos. Então a água ainda está no nosso sistema. Muito voltou para lá, mas a maior parte ela está aqui em cima. Ela é o nosso oceano, ela está no céu. Então você vê que tudo casa, tá? Houve também, a Terra ela foi se movendo a uma velocidade razoavelmente rápida. Hoje ela está mais devagar, mas essa velocidade ela permitiu a expansão dos povos, mas isso eu vou tratar mais para frente no nosso próximo encontro, tá bom? Eu acho que por hoje eu já falei muita coisa, já foi muita informação e a gente já está aqui com quase 1 hora. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta deve ter um monte, né? Bom, é isso da arca. Falei da arca, falei do Copper. Ok. Só mais uma coisa em relação para fortalecer essa questão do betume. O betume a gente vê também em mais 2 passagens, pelo menos. A gente vê em Isaías, e ali é tipo um juízo de Deus mesmo, falando betume, ali é betume mesmo. E nós vemos em Moisés, o que a mãe de Moisés ela usa para selar o cesto, e ali também é betume. Tanto que no original são palavras diferentes dessa que é traduzida por betume aqui. E aí a gente vai entender. Moisés era bebê? Moisés era bebê, mas ali o plano de Deus já estava desenhado. Moisés ficou pouquíssimo tempo naquele cesto. Então, e era um volume muito pequeno. Ao contrário da arca, que eles ficaram, ninguém falou aí, né? Foram 371 dias, se eu não me engano, que eles ficaram dentro da arca. 370, 371. Semana que vem eu trago com certeza. Mas foi mais de 1 ano que eles ficaram dentro da arca. Então, você vê, eles ficariam muito tempo ali. Embora Deus tenha projetado a arca com aquela janelinha para ver troca de ar, mas betume naquele tamanho da arca que nós vimos, a arca é um monstro só em comprimento 135 metros de comprimento. Imagina a quantidade de betume, o cheiro seria insuportável. Então é isso. A palavra que foi traduzida aqui com betume, ela é copper, ela não aparece nessas outras 2 ocorrências que eu falei com vocês. Bom, nosso estudo de hoje é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aí nos comentários. Se não, pode fazer semana que vem ou depois colocar lá no YouTube. Enfim, vocês sabem como me encontrar, tá? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento.
E eu agradeço muito a paciência de vocês até agora. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação, muito obrigado pelo Senhor dar inteligência ao homem de, através de pesquisas científicas, mostrarem que o teu relato, Deus, ele está correto. Não que a gente precise disso, mas o Senhor mesmo nos deu a inteligência, o Senhor mesmo nos deu a razão para que nós possamos defender a nossa fé. Nós não somos criaturas vazias, nós fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança. Então nós temos atributos, sombras ou atributos corrompidos pelo pecado, mas nós temos ele, e um deles é a inteligência, a capacidade de raciocínio, Deus. Nós vemos quão fantástico o Senhor foi, quão fantástico durante toda a sua criação, durante todas as nossas vidas. E isso, Pai, nós aplicamos ao nosso dia, a nossa situação atual, de que o Senhor ainda cuida, porque, como nós vimos semana passada, o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor não tem variação de mudança. Então, o mesmo Deus que fez com que Moisés fizesse a vedação da arca com uma planta que dava um aroma suave e que ajudasse a matar micro-organismos, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Como tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar, de eu poder aprender mais contigo e de poder compartilhar com os meus irmãos. Que o Espírito Santo venha e tire toda a dúvida, Pai, que tenha aparecido, que venha a surgir depois no coração deles e em suas mentes. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Depois vocês podem ver esse vídeo ou então os outros, tanto aqui no Facebook, mas eu acho o Facebook mais complicado de se ver. Pode ver lá no nosso canal, que tem a playlist. Aliás, hoje, até para quem tem filho pequeno, a gente atualizou a playlist de estudo bíblico voltado para crianças. Está show de bola, as meninas estão fazendo um trabalho muito bom. Então quem tem criança pequena, bota lá para elas verem. E é isso, tá bom? Amanhã nós temos uma palavra muito boa. Já estou garantindo já. Muito boa do pastor Lélio, depois de igual modo do pastor Vanderlei, do Paulo, do presbítero Wagner, e domingo o nosso culto. Deus tem nos ensinado muito. Deus tem visto que mesmo no meio da nossa limitação, Ele é ilimitado. E Ele tem nos proporcionado, apesar de tudo, bons tempos de reflexão. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, até a próxima.